pastor. O pastor, ele tem a base para alcançar as pessoas e para trazer, para ouvir, para poder cuidar, e o mestre é ensinamento, né? Então isso me gera um pouco de dúvida em relação ao mestre, ao pastor, mas eu tenho um desejo, né? Alguma coisa arde no meu coração a respeito dessas duas, desses dois dons, né? E queria te agradecer por causa disso também, cara, porque você, quando se relaciona, né, quando você me chama de pastor, é porque eu acredito que isso, pela sua ligação com Deus, né, tem muito a ver com aquilo que eu busco, aquilo que eu oro, aquilo que eu almejo de Deus, né, e talvez você seja uma resposta para isso. Então, por isso que eu queria falar para você, porque ao invés de eu ensoberbecer, isso faz com que eu mergulhe cada vez mais no ensinamento, porque eu tenha mais prazer em estar aqui nesse lugar, aprendendo, buscando, né, independente da busca dos meus comportamentos, do conserto dos meus defeitos de caráter, né, mas principalmente eu entendi que eu preciso mergulhar, que eu preciso aprender mais a questão apostólica, profética e em relação ao reino de Deus. Fala, brother, Deus, ele sempre fala conosco do ponto de vista da eternidade, né? Você vê, Deus chamou um, Senhor, não basta uma criança. Chamou o outro, né, que nem Moisés, eu sou um gagagago. Então Deus ele chama você pelo que você é, pela sua natureza divina, não é? Não, mas é que não existe no Brasil, existe um negócio, não muito para chamar o outro pelo dom dele, porque senão o outro vai se ensoberbecer. Não, porque se o cara for soberbo, ele é soberbo, você chamando ele de xará. Ele não é soberbo pelo que chamam nele, ele é soberbo porque ele tem mau caráter. Ou estou errado? Ana? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito pelo contrário. Sabe, você vai, senta num quartel, é o sargento tal, o tenente tal, você não vê ninguém se sobreobedecendo. Agora, cada um deles sabe o preço que eles pagaram para ser chamado pelo nome que são chamados. Né? Ou você pode gerar no teu coração uma soberba ou uma humilhação. Falei, eu preciso me alinhar daquilo que me vem a meu respeito. Eu tenho que me alinhar com aquilo. Quando Deus me deu a minha chamada ministerial, ele falou para mim de acordo com a ótica dele. Jesus não teve vergonha de me chamar o que me chama. Né? Então eu tenho só que me alinhar. Ok? Fala aqui. E por que o cara não pode vacilar? Entendo. Por que o cara, tipo assim, eu não estou falando que é o caso do Edson. Por que o cara não pode se ensoberbecer? Por que o outro, no caso o profeta, fala, profetiza na tua vida que você é um pastor? Por que espera que a pessoa não deve se ensoberbecer? Entendeu, Thais? O ser humano não pode dar um pé, não pode vacilar, não pode tal, não pode aquilo, entendeu? O ser humano vai errar, pô. Quem não erra já pode preparar a pedra para atacar, pô. Sim. Quando Deus te chama, só um momentinho. Quando Deus te chama, Ele já te chama sabendo de todas as coisas. Tá? Ele te chama sabendo que você vai entrar em todas as frequências de acertos e erros. Assim como eu tenho filho. Tá? Você tem filho também? Tá? Quando nós criamos nossos filhos, nós sabíamos que eles iam errar. Não é? Então só entra agora na atitude de amor, da misericórdia. Tá? Quando eu falar com meu filho, Rafael, não enfia o dedo na tomada, porque não é por causa do erro, mas o erro pode causar morte. Entende? Então a consequência do erro. Tá? Porque quando Deus fala para a gente que não haja soberba, quando você dá vazão à soberba, vem a consequência da soberba. Entendeu? Então nós estamos lidando aqui com consequências. Tá? Então o nosso alvo é fazer o quê? É criar à nossa volta cada vez um clima melhor, um clima de paz, um clima de maturidade, para que a gente não entre em desvios.
Sabe? Por isso na nossa casa tem muros, tem portas, por isso na nossa casa tem chaves, tem alarmes. Por quê? Tudo para evitar. O próprio Jesus confiou a 11 imaturos. Ninguém está falando que não. Para quem ele deu tesouraria? Porque ele já sabia que ia ser soberbo. Para quem ele deu a chave da igreja? Também. Tá? Então, você está entendendo de uma maneira um pouquinho mais, vamos dizer assim, poética a coisa. Tá? Está falando de uma questão de maturidade. Sabe? Você põe um alinhamento. Deus te dá um alinhamento. Eu tenho um alinhamento com os meus filhos. E faço votos que eles andem nesse alinhamento para o bem deles. Ok? Quando ele chamou, ele sabe exatamente o que ele ia fazer, o que ia acontecer. Tanto é que ele chega para Judas e fala: ô Judas, quando está na ceia, que é a hora que ele ia trair, como é que ele chama Judas? Só meu amigo. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Ele sabia que ia ser traído. Entendeu? Porque é impossível você surpreender a Deus. É impossível surpreender a Deus. Ixi, eu dei uma colher de chá pro cara. Não, ele já sabia tudo que nós vamos fazer. Tá? Fala. E a palavra de Deus a palavra, sempre que se refere a alguma soberba, Deus já vem nos antecipar que sempre vai vir alguma desgraça, alguma ruína. Sempre que ele fala assim, ó, se o seu coração se ensoberbecer, logo vai vir uma ruína. Eita, não. Ele já antecede alguma. A soberba já antecede alguma. Peraí, vocês entenderam errado a minha pergunta. Desgraça. Falar de soberba, falar por que não pode. No caso, a soberba eu falei. Sim. No caso, a soberba, que estava falando de soberba. Uhum. Eu não estava falando especificamente fora do Égido. Uhum. Sim, Vamos falar de vacilar. Sim. Aqui, ó, eu estava até falando com o Ivan ali, ó. Uhum. Ó, Simão, eis que Satanás, Jesus falou, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Uhum. Ia dar um ribuliço lá em Pedro. Uhum. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quanto tempo ele tinha já andando com Jesus? Oxi, mó caminhada. Pedro já tinha feito milagre, pô. Quando você se converteu, pai? 5 anos de ministério fazendo quando você se converteu? Não, tá tudo certo. Você falou, vamos mudar de novo. Vamos converter o mundo. O mais gostoso é que o nosso Deus, ele consegue pegar a nossa bagunça e transformar na nossa mensagem. Eu creio que eu fui tão edificado com os meus erros, arrependidos, que eu me arrependi e voltei, sabe? Hoje eu trago na minha vida não só bagagem teológica, mas principalmente cicatrizes. Eu acho que as minhas cicatrizes até muitas vezes falam mais do que o meu entendimento bíblico, sabe? E no mais, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas. Eu acho que quando Paulo falava isso, dava uma tremenda autoridade para ele, sabe? No mais, ninguém me enche a paciência, porque eu trago no meu corpo as marcas. Testemunho ambulante. Testemunho ambulante, né? E Paulo também tinha lá o seu... Paulo pisava na bola. Ele pisou na bola com Marcos, ele desprezou a Marcos. Se não fosse Pedro, pegar Marcos, trabalhar dentro de Marcos. No começo, Paulo, Marcos cometeu um erro pequenininho. Paulo detonou Marcos. Tanto é que deu briga entre o Barnabé que se separaram. Lá na frente, muitos anos na frente, Paulo falou: traz Marcos, o Marcos é bom. Agora, se não fosse a experiência de Pedro, boa colocação que você trouxe, porque Pedro sabia o que ia estar fazendo uma coisa que parecia bom, mas estava ruim. Pedro passou pela experiência de Jesus atrás dele. Você lembra que Pedro deu pirandela, desistiu de tudo, foi querer pegar peixe novamente? Jesus foi atrás dele, fez aquele peixe. Vamos trocar uma ideia aqui, volta para o ministério. Ele sabia o toque restaurador de Cristo. Como ele tinha essa experiência de trair 3 vezes,
Pedro tem a experiência, ele cortou a orelha de Malco. Jesus não é assim, velho. Coloca a orelha de volta, entendeu? Então, Pedro, ele se torna um cara paciente, um apóstolo paciente pelas coisas que ele sofreu. Ele criou nele uma humanidade fora do comum. Tanto é que nesse episódio em que Paulo rechaça Marcos, Pedro pega Marcos, né? Deixa o Paulo. Paulo era perfeccionista. Paulo, no começo do ministério dele, os caras são apóstolos, também sou. Entendeu? Mais pro meio, e fala, eu sou apóstolo de Deus. Mais pro finalzinho, ele fala, misericórdia, pobre homem que sou. Você vai vendo a arrogância de Paulo se convertendo em humildade. E quanto mais humilde, mais subia, mais brilhava. Porque o que maior peso de tudo isso é o amor de Deus. Yes. Não é o apontamento, olha, você é isso ou você é isso. Amém. É o amor de Deus. Por isso que a humildade vai centrando o homem. Amém. Ele começa num nível e aí a humildade começa a ficar maior do que a soberba. Amém. Porque a humildade fica maior do que o egocentrismo dele. Né? Se refere muito, isso que a gente está conversando aqui, a 1 Coríntios 13. Né, quando ele explica o que é amor, né, quando ele diz em 1 Coríntios 13 assim, ó, ainda que eu distribui todos os meus bens entre os pobres e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Né? Então é isso que a gente busca. 1 Tessalonicenses 1, versículo 5. Fala aqui enquanto isso. Quantas buscam? Não, Dex, é assim, o Pedro, ele já tinha mostrado diversas formas, assim, de agradando a Deus, tipo, buscando a aprovação de Jesus ali. No Deus que eu falo, Jesus ali no momento. Tá, de qualquer jeito, já tinha aprovado. Para Jesus que gostava dele, que ia caminhar com ele, que até amava ele. Entendeu? Mas aí Jesus chegou para ele e falou, Pedro, tu me amas, Pedro? Ele, sim, eu te amo. Aí falou, Pedro, tu me amas, Pedro? Aí ele, sim, eu te amo, mestre. Ele falou, então apacenta as minhas ovelhas. Porque ele sabia que lidar com as pessoas é a pior situação, pô. O cara tem que ser humilde, o cara tem que ser o menor, entendeu? Ele tem que servir, não pode ser servido. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 1:5. Quem achou aí? Amém. Vai, pastor, rapidinho que você está mais perto. 5. 1, versículo 5. Amém. Por causa da esperança que vos está preservadas nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra. Não é essa não. Qualquer. Primeira Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e o amor de vós. A palavra-chave desse versículo é demonstração. Tá? Aí no original está escrito faneroses. Faneroses. O que vem a ser faneroses? Então é o seguinte, era comum, tá, no ministério profético, no apostólico e profético, ele está ministrando e de repente começa a acontecer sinais e milagres no meio da ministração. E ele não para a ministração, não faz showzinho, aqui tem Deus, qual é o seu nome, Satanás, não tem essas palhaçadas, entendeu? Ele continuava ensinando o Espírito Santo fazendo uma obra tremenda ali, tá? E ele continuava ministrando. Uns anos atrás,
estava ministrando numa igreja, à noite, estava dando aula, e tinha um grupo lá, sabe, de uns 30, 40 alunos, acho que era isso. Eu estava lá, ensinando minha Bíblia e tal, como eu sempre faço, isso aqui é o padrão. Bíblia, né, um caderninho, estava ministrando, ensinando e tal. Daqui a pouquinho eu senti um movimento diferente. Eu vi que esse movimento eu vi que o movimento estava se movendo, né? Eu falei, né? Eu falei, ó, gente, é o seguinte, fechei Bíblia, fechei caderno, falei, ó, o Espírito Santo vai pegar vocês agora aí. O pessoal ficou me olhando com uma cara, eu encostei na parede e fiquei quieto, comecei a rir. Um ficou olhando para a cara do outro, o outro olhando para a cara do um olhando para a cara do outro, eu fiquei, daqui a pouquinho ele chega aí. Ele bateu aqui, vai bater aí. Fiquei, ó, daqui a pouco, velho. Pum, pegou ali, pegou outra ali, pegou outra lá no fundo. A unção veio, um começou a chorar, começou a rir, começou a adorar, começou a profetizar. Levantou uma unção de Deus tão forte na sala de aula, que até o pessoal da diretoria veio na porta ver. Eu não fiz nada, mano. Eu fiquei encostado na parede só vendo o fogo. Pegando neles. Sabe? Você tem uma ideia? O Espírito Santo catou aquela sala de uma tal maneira que um se levantou, começaram a confessar pecado. E pecado cabeludo, velho. Não é pecadinho, não. Pecado cabeludo mesmo. Olha, quase pecado mesmo disso, sabe? E o pessoal, glória a Deus, tá, e a unção fluindo. Eu acho que foi uns 10, 15 minutos assim. Entendeu? Gente que caiu da cadeira, veio pro chão, ficou chorando, prostrado, soluçando. Eu estou levantando, confessando pecado em voz alta. Eu isso, e chorando, pedindo desculpa, pedindo perdão à igreja, pedindo perdão a Deus. Não fluiu ninguém comandando, ninguém pondo a mão, ninguém manipulando o negócio. Só deixando ele fluir. Aconteceu, de repente a unção foi se estabelecendo, a unção fluindo, acabou. Voltar para os seus lugares, abrir, se deixa mais uns 15, 20 minutos, acabou. Você acredita uma coisa, brother? Cada um foi para a sua casa. Eu até hoje, e perguntei para todos os alunos, e eu não me lembro do pecado que o irmão confessou, o outro também não lembrava, Foi algo impressionante. Porque Deus fala que dos seus pecados eu não me lembrarei mais, me jogarei no mar do esquecimento, no abismo do esquecimento. Foi algo fantástico. Agora imagina se eu estivesse tão preso ao meu horário de aula, como alguns pastores, cuidado pastor, para ficar sensível ao Espírito Santo. Tem que ter ordem no culto, glória a Deus, tem que ter ordem. Mas também tem que saber a ordem de você abrir a mão da ordem, deixar a bagunça do Espírito Santo pegar. Porque muitas vezes o nosso maior empecilho é a liderança da igreja. Muitas vezes a unção quer pegar a igreja, mas o líder não deixa. Porque tem horário, porque tem isso, porque tem aquilo. Deixa o Espírito Santo, flua com o Espírito Santo. Não é bagunça, mas também não é reter. Às vezes, com medo de certos exageros, você não deixa ele fluir. Deixa fluir. Deixa ele fluir junto, flua junto com ele. Por isso que o profético, muitas vezes o profético ele andava junto com os pastores, porque o profético, um dos símbolos do profético é a águia. Por quê? A águia, né? O profeta na igreja, você pode ver. O pessoal está tudo adorando, o profeta assim. Parece o guarda-costas. Entendeu? O profeta está todo aqui. Por quê? O profético trabalha nas 3 dimensões. Ele trabalha no reino dos céus, trabalha no reino dos homens, trabalha no reino do inferno. Porque muitas vezes vem gente no meio da igreja que vem dentro do inferno para fazer bagunça, provocar confusão. Às vezes vem pessoas que não estão no inferno, mas também não estão em Deus. Estrutura almática. Tá? Então cabe a ele dar um discernimento a ele. Aí que está a questão. Aí é um outro perigo também. Pegando o gancho, sempre que eu falei que os profetas moravam em cima dos muros. O profeta tem a visão, tem o entendimento, tem o poder, porém ele tem que fazer o quê? Ele tem que se submeter ao seu pastor,
chegar para o pastor, olha, eu estou tendo um entendimento assim, 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 assim. O senhor julga. Porque o pastor é o líder ministerial. Tem pastor, tem profeta, que ele acha que tem visão, que ele tem isso, e não respeita a unção pastoral, a liderança sobre ele. Caramba, Tex, então na igreja lá de Cubatão lá, tá tudo ligeiro, estão tudo ninja, porque é só no olhar, não precisa nem falar nada. Um olha pro outro assim, o outro olhou pro outro, e infelizmente teve que tirar da igreja uma pessoa lá de Cubatão. Eu nunca tinha visto isso. Sim, glória a Deus, glória a Deus. Mas por quê? O ideal é que você chegue nesse nível de comunicação. Não, nem foi de comunicação, foi de olhar. Eu andei com meu pai espiritual 9 anos, 8 e 10, 9 anos. Depois, eu acho que era o 3º, 4º ano, a gente viajava muito, né? E ele sabia qual era a minha, né? Então, ele chegava em alguns lugares, tinha algumas coisas meio escabrosas, ele já ficava assim pra mim, né? Tira essa cara de águia daí, né? Você não... Então, eu já... Eu queria fazer... Faz cara... Agora tem que fazer cara de paisagem. Mas tô... Cara de paisagem, cara. João Batista, voz que clama nu? João Batista viu um pecado? Não. João Batista viu um pecado lá no palácio. Ah, entendi. Você havia pecado. Não viu? Viu. O que fizeram com ele? Um cara safado. Decapitado, né? Ele era a voz que clama nu? Exato. O que ele foi fazer no palácio? Foi pedir para se arrepender. Não foi? O que fizeram com ele? Decapitado. É a voz que clama nu? Exato. Amém. Não pode. Todo profeta tem que ter uma área de jurisdição. Tem profeta que ele é profeta só na sua igreja. Tem profeta que é profeta denominacionais. Tem profetas que são profetas que agem na esfera estadual. Tem profetas que são profetas à nação. E tem profetas que são profetas às nações. Que eles até assimilam, adicionam uma unção apostólica. Posso falar uma coisa? Bem rápido. Essa pessoa que foi retirada da igreja, o profeta da igreja, ele falou, eu não vou garantir que vai ser nessa igreja aqui, mas em verdade eu falo para vocês que essa pessoa vai se converter e vai aceitar Jesus. Amém. E foi lá na igreja mesmo. Ele era homossexual e Amém. continuou voltando. Amém. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Vai botar Bom, vamos lá. A igreja, que está vendo o nosso país, graças a Deus, está melhorando um pouco. Mas países como a União Soviética, aqueles lados lá, em alguns lugares da Europa, que as pessoas estão, até nos Estados Unidos também, estão voltando muito para as bruxarias, para as coisas. Por quê? Porque os dons proféticos foram sendo tirados da igreja, tirou o sobrenatural da igreja. A igreja ficou muito literal, tá? Eu estava vendo um filme com a Rosana, tá? Em que no filme é um caso verídico. A criança foi levada para o céu e ela viu Jesus, tal, e ela volta, tá? A igreja criticando, e ela era filha do pastor, e a igreja criticando o menino porque o menino viu Deus. Estavam quase tirando o pastor da igreja porque o filho dele teve uma visão celestial. Na igreja, um dos maiores obstáculos ao mover de Deus não é fora, é dentro. É impressionante. Qual foi a maior perseguição de Jesus? Não foi os fariseus? Não foi o pessoal de dentro? Realmente, via de regra, a maior perseguição dos profetas não são o povo lá de fora, não. Quem mais persegue os profetas são lideranças espirituais. Conhece a lei. São lideranças que conhecem a lei. Jesus fazia sinais de maravilha, você não pode fazer porque é sábado.
se apegam em determinados itens e hífens da lei para não justificar, para não deixar fluir aquilo que é de Deus na terra. Estão entendendo isso? Então a luta do profético é trazer o profético de Deus para dentro da igreja, o sobrenatural de Deus para dentro da igreja. Tá? Por quê? Você pode ver isso, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui uma coisa aqui, que eu acho que vem na sequência aqui. Dois dons que funcionam muito no ministério profético. Um é a palavra de conhecimento e outra é a palavra de sabedoria. Tá? A palavra de conhecimento ou revelação, ela trata com o passado da pessoa. Tá? E a palavra de sabedoria, ela trata com o futuro. Onde a gente tem um caso clássico disso, é onde Jesus opera no ministério, porque Jesus ele tinha todos os dons nele, todas as chamadas fluíam nele. Então, de acordo com o necessário, ele fluía e desaguava naquele dom. Naquele dom. Que precisasse na hora, exatamente, Marquinhos. Porque aquela mulher que veio buscar água no cântaro, lembra dessa passagem? Que ela foi buscar lá água por volta do meio-dia. Nós sabemos que já naquele lugar não se busca água naquela hora, porque a temperatura está muito alta. Então, ou no raiar do dia, ou no final do dia. Agora, por causa de uma situação na vida dela, que ela já havia tido 5 maridos, então eu imagino o que a mulherada não falava dela, né? Então a carga de rejeição, né, os problemas decorrentes de 5 casamentos na vida dela. Então, para não ter contato com as pessoas, ela ia buscar água exatamente na hora que ninguém ia buscar água. E é interessante como Jesus pega nesse trecho, ele diz assim que pede água de beber para ela. É interessante essa conversa que eles têm, porque essa conversa ela começa a entrar em âmbitos espirituais, religiosos. Onde é que a gente deve, onde é que a gente deve samaritano, né? Onde é que a gente deve. Samaritano é uma mistura de judeu com não judeu. Quase um vira-lata que fala assim, não é raça pura, né? O judeu que não é casado com judeu, não é judeu, é samaritano. Uma meia raça, vira-lata. Tá? Então eles tinham uma outra forma de culto, eles tinham uma descendência, tem um pé na herança judaica, mas outro pé fora. Então houve essa assimilação de cultura, esse ecumenismo. E Jesus quer se revelar a ela, mas ela começa a vir com religiosidade. E ele vai rompendo aquela religiosidade, né? Pacientemente. Às vezes o ministério profético ele é usado também no ministério de aconselhamento, por causa do discernimento de espíritos. Um outro dom que a gente vai falar mais pra frente aí. Tá? Porque ele vai detectando o que está pegando a pessoa. Às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas o Espírito Santo está falando, essa pessoa está sendo processo repreendido, essa pessoa está acontecendo isso, tem isso, essa pessoa tem esse pecado. Às vezes a pessoa está falando uma coisa, e o Espírito Santo quase põe uma televisão aqui assim, do lado dela, ele revelando assim. Não é para você sair falando, não é para você sair apontando, você sair abraçando, tendo misericórdia e fluindo. Foi o que Jesus fez com essa mulher. Chega uma hora que Jesus fala, vai lá e chama teu marido. Aí pegou na veia, né? Não tem marido. Disseste bem, você tem 5. E esse que você tem não é teu. Aí ele usou o quê? Ele usou uma palavra falando do passado. Percebeu? Uma vez nós estávamos num aconselhamento e tinha uma situação na vida de uma moça e estavam tentando tirar uma coisa, um certo endemoniamento ali, uma certa possessão ali, não possessão não, uma certa obsessão da coisa ali. Não estava possuída, mas ele ficava ao redor ali, né? Ao derredor, né? Mas de repente eu olhando para ela, estava numa dinâmica assim, de repente olhando para ela assim, olhando na lateral assim, apareceu uma casa, um muro assim, uma estrela, tal. Falei, ó, eu estou vendo assim, uma casa assim, um muro assim, tem estrela, tal. Falei, nossa, é a casa dos meus pais.
Vou falar, aí a visão abria assim, eu fui para dentro da casa assim, falei, tem um lugar assim, 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 lá tem tal, tal, tal. Ela começou a se espantar com aquilo, começou a se abrir com aquilo, tal, 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 tal. Ela, conforme ela foi crendo, Deus, o Espírito Santo permitiu que eu falasse isso, ela foi crendo, quando ela creu, a palavra de Deus fez sentido na vida dela, Satanás libertou. Olha aqui, que interessante. Por isso nós temos que estar sensíveis. A igreja precisa da palavra, precisa, sem palavra não há fundamento. Mas nós também precisamos do sobrenatural de Deus fluir nas nossas vidas. E esse é um papel muito importante do profético. O profético, ele traz para nós direções específicas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa, ela tem todos os conselhos que nós precisamos, mas às vezes nós precisamos de coisas específicas de Deus, porque nosso Deus é um Deus de todas